Olá pessoal, mais um vídeo, mais uma resenha de livro para vocês. Esse livro que eu vou falar hoje é mais um daqueles livros que eu nunca vi ninguém comentar, não conheço mais ninguém que tenha lido. Mas não é um livro, assim, é um livro de não ficção, não é um livro muito conhecido mesmo. Eu achei por acaso em sebo, dei uma olhada nele, dei uma folhada, o assunto me interessou e eu acabei comprando. Eu li faz muito tempo esse livro. Mas é um livro muito interessante. É um livro, inclusive, de certa maneira pode-se dizer até que seja um livro atual. Vamos lá então. Esse livro aqui, Esquadrão da Vingança. Esquadrão da Vingança. Os autores são David Tinin, é um norte-americano, e Dag Christensen, é um norueguês. É que não vai dar para ver direito o nome dos autores porque a capa é cinza e está escrito em preto, então, enfim, tá? Aqui talvez dê para ver melhor o nome dos autores. Isso aí, editora de Fel, um livro de menos de 200 páginas. Esquadrão da Vingança. Eu não vou falar muito sobre os autores, porque, assim, eu até procurei na internet, praticamente tem pouca coisa escrita sobre eles, tá? Eles eram correspondentes da revista Time, na Noruega e na Europa em geral. Os dois autores, um americano e o outro norueguês. O norueguês é de um jornal, é do jornal Era, do jornal, não sei se é ou era, porque o livro é de 76, eu não sei se eles ainda trabalham ou não. O David Tini era correspondente da revista Time, como eu falei, e o Dag Christensen, jornalista da Noruega, repórter do jornal Aftenposten e também correspondente da Time na Noruega. Eu não sei dizer se ele ainda é ou não é, porque tem quase 40 anos esse livro, né? Então não dá para saber o que eles fazem hoje, se são vivos, se não são. Enfim, então essa vez não vai ter muito sobre o autor ou os autores. Em 1972 ocorria em Munique as Olimpíadas. Se você tem menos de 50, menos de 40 anos, vamos dizer assim, você não vai lembrar porque você não era vivo. Então, se você não leu isso em algum lugar, provavelmente só os que têm mais de 50, 60 anos vão lembrar desse fato. Apesar que ele é bem famoso e marcou, de certa maneira, os Jogos Olímpicos. Durante uma, uma etapa dos Jogos Olímpicos de Munique, em 72, um grupo de terroristas da organização palestina chamada Setembro Negro. Um parênteses, Setembro Negro foi uma organização criada em 1970 que durou até 1974. Daí em diante ela foi, vamos dizer que ela foi descontinuada pelo Arafat, pela quantidade de atentados que ela promoveu pelo mundo, e Arafat estava tentando transformar o LP numa organização não terrorista para poder conseguir acordos com o Ocidente. Então, para ele era mais interessante que essa organização deixasse de existir, deixasse de promover assassinatos e terrorismo. Mas enfim, em 1972, um grupo do Setembro Negro invadiu o Centro Olímpico de Munique e fez 11 reféns israelenses, 5 atletas e 6 treinadores. Houve todo um cerco policial, negociações e tal. No final, culminou com os 11 israelenses mortos, os 6 treinadores e os 5 atletas, mais um policial alemão também que foi morto no tiroteio, e 5 membros do Setembro Negro. Esse foi o resultado da tragédia, 17 mortos. Isso ocorreu em 72, durante os Jogos Olímpicos. A partir daí, por uma... Não sabe, como isso foi feito nos bastidores, a gente não sabe dizer
Eu não sei dizer, pelo que eu li até agora, se realmente foi uma iniciativa da primeira-ministra israelense, na época era Golda Meir. Não sei se foi iniciativa dela ou se ela apenas referendou esse plano. O Serviço Secreto de Israel, Mossad, que é considerado um dos melhores do mundo, pelo menos um dos mais inteligentes, um dos mais bem aparelhados, desferiu uma operação chamada Cólera de Deus. Como o próprio nome do livro diz, Esquadrão de Vingança. O objetivo dessa operação era exatamente executar todos os membros do Setembro Negro que participaram desse massacre em Munique, desde o seu planejador. Então, essa operação durou 7 anos e alguns meses aí. Durante todo esse tempo, agentes do Mossad exploraram toda a Europa, uma parte do Oriente Médio, mapeando, cercando e assassinando os membros do Setembro Negro envolvidos nesse massacre. Esse livro conta exatamente essa história. Ele conta a história dos bastidores, a ação desses agentes do Mossad, através de um serviço de espionagem e de busca, pegando um a um os membros do Setembro Negro. Aqui o principal membro aqui, eu vou até ler, que é o membro que eles estavam querendo pegar, que era o cabeça, era o Ali Hassan Salamé, que era o homem mais procurado, era um dos líderes do Setembro Negro, o homem mais procurado do grupo. É o principal alvo deles. Eles conseguem matar 12 membros do Setembro Negro. E esse livro conta como se for, parece um filme, né? Parece um thriller, um grande thriller de espionagem e de ação, mas na verdade não é baseado em fatos reais, na verdade é um fato real, né? Que um dos agentes do Mossad, quando terminou essa caça, confessou que realmente isso tudo aconteceu. Então, realmente não é baseado em fatos reais, é um relato de um fato real, que é muito interessante. O livro é muito eletrizante, muito divertido de ler, você lê muito rápido, e ele retrata, esse livro aqui, ele pega de 73 a 76, e 76 foi quando ele foi publicado. Então, portanto, como essa operação levou 7 anos, infelizmente, esse livro, quando ele termina, tem um desfecho. Eu não vou contar qual é o desfecho, tá? Mas ele tem um desfecho. E, infelizmente, o líder, o mais procurado da organização, só foi morto em 1981, quando encerrou essa operação Cólera de Deus. Então, o principal líder do Setembro Negro procurado pelos membros do Mossad só foi executado 5 anos depois que o livro foi escrito. Então, obviamente que o livro tem um desfecho, tem um final que é muito interessante, mas ele não engloba todo os 7 anos dessa perseguição, vamos dizer, dessa caça aos terroristas. Então, que eu não tinha muito mais para falar sobre isso. É um thriller muito interessante, baseado retratando um fato real que aconteceu, na verdade um fato lamentável que aconteceu nas Olimpíadas de Munique, e depois a retaliação israelense que levou 7 anos aí para acontecer. Eu disse que é um tema atual porque o conflito árabe, de terrorismo árabe, é um conflito. O tema terrorismo árabe, infelizmente, nesse século XX e começo do século XXI, ele é uma constante, né? Eu vou fazer mais para frente um vídeo falando um pouco sobre o terrorismo árabe, na verdade já enfocando sobre o radicalismo islâmico, né, do século XX, que foi quando ele começou. Os nomes dos grupos vão variando, era o Hezbollah, era o Hamas,
depois apareceu a Al-Qaeda, tem a revolução, antes da Al-Qaeda tem a revolução iraniana, tem o grupo do Saddam Hussein, tem a fraternidade muçulmana, tem e agora o Estado Islâmico, né? Então tem, o que tem de ramificações desse terrorismo islâmico é uma coisa gigante. Eu vou depois, mais para frente, fazer um vídeo sobre isso. Sobre esse livro que eu tinha para dizer era isso. Como curiosidade, se alguém se interessar pelo tema, em 2005 Steven Spielberg fez um filme chamado Munique. Eu tenho o filme, inclusive, não assisti ainda, mas tenho o filme, que é exatamente contando o enredo desse livro. Só que, obviamente, como o filme é de 2005, então o Steven Spielberg tem os 7 anos da caça para poder se basear e fazer o filme. Então ele consegue pegar do início ao fim. No caso aqui do escritor, do Christensen e do Tinning, eles conseguem no máximo pegar metade dessa trama, que já é bem interessante. Tá bom? Então é isso. Fica como um livro de curiosidade. É uma das tragédias do século XX, esse massacre de Munique. Manchou os Jogos Olímpicos de 72. E esse aqui é parte da história, né? É interessante você ver como é que funciona o sistema, o sistema de espionagem de serviço secreto de Israel, o Mossad, como ele age nas sombras, né, por baixo, como é que funciona um sistema de espionagem atuando não só num país, mas atuando no mundo inteiro. O mundo inteiro é exagero, mas na Europa e uma parte do Oriente Médio. É bem interessante de assistir, inclusive com muitas falhas, pessoas sendo mortas por engano. Tem uma falha que é contada aqui no que é contada também de um garçom que acaba sendo morto por engano no lugar de um terrorista. Infelizmente essas coisas acontecem, né? Porque as pessoas são humanas e estão passíveis de errar. Então é isso, tá bom? Quem gostou, dedinho para cima. Quem não gostou, dedinho para baixo. Se quiser receber informações de atualização de vídeos, basta clicar em inscrever-se no canal. E esse canal aqui é um canal que eu uso como divulgação para as minhas palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo. Espero que vocês gostem. É um livro que não tem em livraria. É uma edição 76, é muito antiga, não sei se teve reedição, mas eu não achei na internet nenhuma livraria para comprar. Mas, em compensação, você acha na estante virtual, no Livronauta, qualquer sebo você consegue achar em sebo. Não vou dizer qualquer sebo, mas você consegue achar em sebo. Não é um livro difícil de achar, não. E é relativamente barato. E se você lê em inglês, você acha na Amazon, acha em um monte de outros sites aí. Se bem que o preço do dólar e do euro não estão legais para comprar livros no exterior. Mas tem várias opções aí. Na estante virtual e no Livronauta vocês acham aqui em sebos brasileiros. Tá bom? Então é um livro rápido de ler, interessante. É esse aqui. Esquadrão da Vingança. Muito legal. É um thriller. Um thriller de fatos reais. Muito, muito divertido. Vale a pena ler. Tá bom? Uma saudação e até a próxima.